Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Lisboa para mais um Geoeconomia Especial. Especial porque, obviamente, vamos falar hoje da questão da Venezuela. O ataque, né, a invasão de Trump, a prisão do narcotraficante Maduro. Vamos falar disso, mas principalmente porque ela não é apenas uma ação pontual. Ela vai ser, aliás, virou o início, né, o dia do nascimento da doutrina Monroe, a famosa doutrina Monroe, uma nova releitura da doutrina Monroe feita por Donald Trump. Mas tem mais consequências disso. A questão da Venezuela, ela traz um novo ordenamento jurídico para o mundo, uma nova forma de se relacionar juridicamente, tirando o poder da juristocracia globalista. Resultou numa humilhação para a Rússia e também para a China, manda uma mensagem para vários países da América Latina e vai determinar uma nova forma de governança global feita pelos Estados Unidos. E tem vários aspectos importantíssimos que nós vamos tratar a partir de agora no nosso Economia. Aqui em Lisboa são quase 10 horas da noite, mas eu passei quase o dia todo escrevendo, preparando o programa, pesquisando, falando também com alguns analistas, amigos meus, e fazendo uma série de pesquisas, mas vamos lá, vamos para poder explicar uma primeira análise sobre tudo que está acontecendo e a importância desses aspectos que eu já acabei de falar para vocês. E, evidentemente, eu ganhei de presente de Natal uma belíssima xícara de chá, tomando uma xícara de chá especial com o presente natalino. Mas vamos lá. Começamos pelo relatório de inteligência. Se você pegar o relatório de inteligência americano, o resumo do relatório de inteligência americano, ele dá pontos que já são absolutamente importantes para a gente começar a entender o motivo de algumas afirmações que eu fiz, inclusive da humilhação da Rússia e posteriormente da China. Primeiro, operação codinome Eclipse Soberano. Ele já diz o que é, né? É o eclipse soberano. Né? Data foi de 3 de janeiro de 2026, 1h47, 1h47 minutos, 2 segundos no horário local. A operação, segundo os Estados Unidos, durou aproximadamente 30 minutos, número de vítimas americanas 0, engajamentos da defesa aérea venezuelana 0, supressão completa do SEADW alcançada. Alvos principais que eles alcançaram foram o complexo militar Forte Tiuna, a base aérea La Carlota, Porto de La Guaira, o Centro de Comunicações de El Volcán e as instalações militares do estado de Miranda de Aragua. Tá? O status do alvo era Nicolás Maduro Moros e Cília Flores. Ambos foram capturados, como dizem na linguagem militar, extraídos e já estão a caminho, né, já estão na jurisdição americana. Eles utilizaram a justificativa e escrevem da estrutura legal que permite essa operação, que é a acusação de narcoterrorismo, que é o SD em Nova York, né, no Distrito Sul de Nova York, em março de 2020. A designação, então, de FTO, que é de novembro de 2025, que é o Cartel de Solis, então considerando uma organização, né, terrorista, opinião do artigo 2 da OLC, usando então o precedente do Noriega de 1990. Tá? O relatório ainda fala que a resposta das grandes potências, né, Rússia, China e Irã, emitiu condenações, mas sem resposta cinética, ou seja, sem nenhuma movimentação militar, e também sem capacidade de responder escrito no relatório americano. Tá? E eu diria para você que exatamente então, nesse dia 3 de janeiro de 2026, em Caracas, 1h47 da manhã, nasceu a doutrina Monroe. No momento em que as primeiras cápsulas lá de interferência do EAA-18G Growler foram ativadas em algum lugar lá do Caribe. E o que aconteceu nos próximos 30 minutos, meu amigo, será estudado, eu não tenho dúvida nenhuma, em faculdades de guerra para o próximo século. Isso não é apagação de pano para o exército americano, não. Porque, sem dúvida, isso irá remodelar a estratégia global para a próxima geração de guerra. A captura do Nicolás Maduro ela representou muito mais do que uma mera remoção do narco-ditador. Isso aconteceu, mas é muito maior do que aconteceu com o Noriega. E
ela, na verdade, representa a cristalização dessa nova doutrina do Trump, do poder americano, que o mundo não via desde o auge da Guerra Fria. E, ao mesmo tempo, representa uma humilhação gigante, né, categórica, decisiva da tecnologia militar russa e também, não acho que não, mas também do investimento estratégico chinês. Tá? E, basicamente, para quem tinha dúvida, né, para quem do famoso Sul Global e tantas outras autocracias perguntavam se realmente os Estados Unidos, né, depois das suas desastrosas retiradas de Cabul, ainda tinham condições de ser importantes no cenário militar global, meu amigo, ou se a América teria vontade de agir militarmente, a resposta chegou nessa escuridão em Caracas, às 1h47 da manhã. Então, para entender por que eu digo tudo isso e por que essa Constituição, essa operação para mim, né, e para alguns analistas, o que eu estou falando aqui, eu sempre digo, né, eu pesquiso muito e reúno muitas opiniões, então, quando eu preparo já a economia, então nem tudo, aliás, grande parte não é original, é pesquisado, é discutido e etc, né, em busca da verdade, mas para mim, eu concordo, e alguns grandes analistas, essa operação constitui um evento político ou geopolítico mais significativo desde da queda do Muro de Berlim. E para entender o que aconteceu, o que realmente aconteceu e o que isso significa, a gente vai ter que compreender que essas implicações que vão vir dessa invasão, desse resgate, dessa captura do Maduro, acontecerá em todos os domínios das relações internacionais. Então, a gente vai compreender o que aconteceu, o que vem a seguir, né? E o que realmente significa tudo isso. Porque isso irá atingir desde a credibilidade das exportações de armas russas até mesmo a continuidade da viabilidade chinesa de investimentos no tal do Belt Road Initiative. Tá? E veja, tudo isso pensando exatamente nessa nova arquitetura legal de projeção de poder americano, né, que vai definir, e já redefiniu, pelo próprio nome da operação, Eclipse Soberano, a própria definição de soberania no século XXI. Né, e, com certeza, impactará Rússia, China, o regime iraniano já está impactando, né, e todo o cálculo geopolítico e político de todos os regimes totalitários e ditadores até o momento, que acreditavam, sim, né, que o patrocínio, né, de um grande poder parceiro, por exemplo, como o da China ou da Rússia, poderia protegê-los da interferência e da justiça americana. Então, veja, essa não é uma história de como a Delta Force capturou Maduro em menos de 30 minutos com 0 vítimas americanas, não. Eu acredito que essa é a história de como, segundo o governo Trump, que foi ridicularizado pelos capitais europeus, que foi ridicularizado pela mídia e pelo establishment, pela sua política externa, acabou executando a afirmação mais decisiva do domínio hemisférico americano desde que Theodore Roosevelt viu aquela grande frota branca para rodar o mundo. É a história exatamente de como essa afirmação veio através de uma mensagem gigante de Caracas e que vai repercutir, já está repercutindo em Moscou, Pequim, em Teherã e em regimes, inclusive, que durante quase 4 décadas desafiaram a pressão americana e agora estão dormindo com uma pergunta, né? Somos os próximos? Né? Pois é. É claro que as reações europeias e a reação imediata na mídia após a questão do bombardeio da invasão americana, a primeira grande reação foi debater a legalidade dessa questão. Diz, olha, os Estados Unidos cometeram um ato de infração grave. Eles invadiram uma nação soberana, né, para resgatar o criminoso, não importa, mas houve uma invasão. Então, a primeira coisa é que houve uma reação baseada no direito internacional até o momento,
definido, e também pelas questões de legalidade, né? O ponto de vista da base jurídica, do ordenamento jurídico que permitiria ou não essa operação. E, honestamente, anote, historiadores vão discutir sobre a proporcionalidade dessa ação por décadas. Haverá, não tenho dúvida nenhuma, inúmeras aulas de bate-papos jurídicos, desde a USP, passando pela Unip, que é uma grande faculdade de direito, chegando na PUC e também nos órgãos aí das Nações Unidas, OEA, das faculdades francesas, das faculdades alemãs. Todos esses caras vão debater a legalidade dessa operação por anos, meu caro. E isso não adiantará de nada, porque o que mais importa é que todos esses atuais presidentes e ditadores, ou presidentes também, que hoje representam regimes autocráticos, eles entenderam uma mensagem instantânea. A mensagem de que os Estados Unidos estão, de fato, cumprindo à risca o que eles escreveram no documento de segurança nacional americano. Nós estamos retomando o Ocidente. Nós estamos de volta e nós não vamos pedir permissão para isso. Então, a operação que o Trump anunciou às 4 horas da tarde, né, do horário dos Estados Unidos, via Truth Social, ela foi extremamente planejada, entendeu? São 5 meses de escalada dessa operação, que, se você olhar, começou com a operação Southern Spear, em agosto de 2025, e o bloqueio naval que os Estados Unidos impôs à Venezuela em seguida. Só que a execução específica dessa operação, para mim, revelou um nível de planejamento que merece uma análise pelo cuidado e pela força que ela representou, tá? Muita gente hoje, quando eu vejo na internet, fala assim: o Maduro entregou, conversou com a China, chegaram a uma solução negocial, fizeram um grande acordo, foi traído, cara, só aconteceu nessa velocidade porque todo mundo era corrupto. É óbvio, veja só, que a corrupção do exército bolivariano lá da Venezuela é parte da equação. É óbvio que a saída dos cérebros de engenheiros, dos melhores da Venezuela por causa do regime Maduro é parte da equação. É verdade que os caras que ficaram lá não sabiam operar grande parte desses sistemas porque não tem capacidade cognitiva para isso. É parte da equação. Só que isso não explica totalmente. Não são todas as pessoas que estão lá que não servem para operar esses sistemas, entendeu? O pacote de ataque que foi lançado a partir do porta-aviões lá do USS Gerald R. conta e mostra o tamanho da supremacia tecnológica americana. Por quê? Primeiro, esses caras usaram caças furtivos F-35 Lightning II, tá? Que deram domínio aéreo e capacidade de um ataque cirúrgico para os Estados Unidos. Usaram o FA-18, que é um Super Hornets, né, para uns ataques convencionais e fazer o que os militares chamam de backup RR. Né. Usaram, e para mim é o mais importante, o EA-18G Growls para o ataque eletrônico, né, de internet, à distância, mas para supressão completa de radar da Venezuela. E era uma AVC 130H Compass Call para fazer a interferência de comunicações e do suporte a eventuais operações. Então, veja, se você olhar a linha do tempo, o que tornou possível que tudo isso acontecesse em 30 minutos não foi apenas a superioridade militar americana. Foi uma guerra invisível que ela começou antes, que precedeu o que nós vimos ontem. Tá? Então, se você olhar, primeiro, o Comando Cibernético e a Agência de Segurança Nacional americanas já estavam conduzindo operações preparatórias contra redes militares venezuelanas há semanas antes desse ataque. Os sistemas de comando lá e controle dos militares venezuelanos
que já estava sendo, é verdade, degradado por anos de corrupção e por fuga dos mais inteligentes, mas ele foi completamente mapeado e direcionado pelos americanos. Então, quando esses caras quando eles ativaram as cápsulas lá dos Growlers, que eram cápsulas de interferência, eles não estavam fazendo uma supressão cega, eles estavam executando um ataque eletrônico de precisão contra um sistema de radar e comunicação que as vulnerabilidades deles já tinham sido catalogadas. Então, quando há também, ao mesmo tempo, o bloqueio das comunicações militares venezuelanas, eles fizeram em várias bandas de frequência ao mesmo tempo, usando aquele SC-130H Conference Call. Né? Então, o que acontece é que os militares, primeiro venezuelanos, os comandantes das unidades, eles não conseguiam entrar em contato com a sua base. Qualquer frequência que eles utilizavam estava bloqueada. As baterias de defesa aérea da Venezuela não recebiam dados de direcionamento de radar. Os pilotos não podiam receber ordens de ninguém. Os militares venezuelanos não foram apenas suprimidos, não são que os caras foram vendidos, eles estavam cegos, surdos e totalmente paralisados por causa desse avanço tecnológico americano. Entendeu? E é por isso que os sistemas, né, que eram da defesa russa, que é o BUQ, né, o BUK M2E, e as baterias do S-300VM, que é um sistema que pode atingir alvos, se você ter noção, a 250 km de distância, sequer foram ativados. O BUK M2E foi destruído em solo, sem eliminar, sem bater em nenhum alvo. Entendeu? Os caças que eles tinham, o Su-30 MK2, não foram para o ar. É impressionante o que foi feito ontem. Então, a campanha que os Estados Unidos estabeleceu de guerra eletrônica e tecnológica venceu a batalha militar antes que o primeiro helicóptero americano atravessasse a costa. Entendeu? Então, veja só, a importância da tecnologia que foi desenvolvida pelos Estados Unidos, a tecnologia militar, para fazer uma prévia de um ataque eletrônico e garantir depois já a supremacia quando eles vão fazer, de fato, o ataque militar, entendeu? Então, isso vem corroborando o tamanho e a importância do acordo que foi feito entre Vale do Silício e Trump, né? Entre os sistemas militares americanos, né, e o Silicon Valley, né? Então, todo esse crescimento da tecnologia militar ontem se justificou para grande parte dos americanos. E realmente funcionou. Obviamente, junto com uma estratégia militar de quem está acostumado com guerra, né? Veja, os Estados Unidos, nessa invasão, eles fizeram um pentagrama, basicamente, ao redor da capital. Então, como eu disse no início, como está no relatório de inteligência, eles pegaram a Fuerte Tiuna, que é o maior complexo militar da Venezuela, e o centro nervoso lá do regime, né? Pegaram a La Carlota Air Base, que é a principal instalação de aviação em Caracas, a leste, né? Pegaram o La Guaira Port, que é o que corta, né, o potencial de fuga marítimo ao norte, e o El Vulcano, que é a instalação de comunicações cortando o comando e controle ao oeste. E fizeram ataques secundários nos estados de Miranda e Aragua e fecharam os corredores de retirada. Toda essa geometria que eles fizeram também não foi acidental. Isso tudo foi projetado para colapsar eventuais respostas do regime simultaneamente. Então, a supressão da campanha de defesa aérea da Venezuela chegou ao que os teóricos militares chamam de pontuação perfeita. Entendeu? A Venezuela, veja, não se engane, ela, em termos de equipamentos, né, possuía o que era amplamente considerado como um dos melhores sistemas de defesa aérea integrado da América Latina. Eles tinham esses 12 lançadores S-300VM, o Antey 2500, que representa o principal sistema de míssil terra-ar de longo alcance da Rússia, tá? Que, como eu disse, pode alcançar teoricamente até 250 km no alvo.
9 baterias de mísseis de médio alcance, que é esse Buk M2E, que são capazes de enfrentar alvos a 45 quilômetros, né? Tem vários sistemas de curto alcance, tipo o Pechora 2M, para defesa pontual, e tem um esquadrão de caça de superioridade aérea, que é formada pelo Su-30MK2 e o Flanker G. Meu caro, nada disso funcionou. Zero. Não serviu para nada. O regime de aviação lá de operações especiais, que são os Night Stalkers americanos, eles operaram livremente sobre o espaço aéreo venezuelano. Teve um comentarista russo, o Oleg Tsarev, que quando viu a filmagem, comentou abertamente, foi o seguinte, frase dele: o vídeo mostra a ausência real do sistema de defesa aérea em funcionamento. Assim, esquece, não serviu para nada, entendeu? Pegando a mídia, por exemplo, a própria Fox informou que a Venezuela não tinha percebido os ataques dos Estados Unidos porque os sistemas de resposta estavam todos desativados, os sistemas de defesa aérea não foram capazes de devolver fogo, tá? Então o que os caras americanos fizeram foi uma aniquilação. Todo o sistema venezuelano de defesa ficou irrelevante nos minutos que se iniciou a operação. Então, quando a Força Delta entra para conduzir a missão, cara, eles entraram como se eles tivessem um exercício de treinamento, passeando no campo, entendeu? Passeando no campo. E logo depois a CBS, né, então afirmou que o primeiro destacamento da Força Delta tinha realizado a captura e a extração do Maduro. Então, se você pegar de ponta a ponta, são coisas impressionantes. Uma operação de 30 minutos, 0 vítimas. Os caras entraram num país, entendeu? E em 30 minutos, eles pegaram o presidente e a sua esposa. Penetrou, neutralizou e saiu antes do amanhecer. Foi uma enorme demonstração de força. Não tem como não olhar isso com espanto, entendeu? Não foi uma coisa que demorou 4, 5, 6 dias. Os caras fizeram em 30 minutos. Então é óbvio que é algo espantoso. Imediatamente a reação foi qual? A grande maioria dos países, né, se levantou e questionou a legalidade da operação, e aqui entra um aspecto que eu particularmente acho muito importante para a compreensão dessa nova ordem que está sendo, que ontem o Trump sinalizou. Por quê? Primeiro, é claro que os críticos dessa operação, e vários países, ainda estão pensando dentro de uma configuração de um sistema liberal. Eu falo isso daqui a pouco, né, sobre a questão do mundo baseado em regras. Só que a estrutura legal, dita inclusive pelo serviço americano, né, de inteligência, que quando publica o relatório deles, que sustenta a operação soberana, a operação Eclipse Soberano, representa, o Soberano Eclipse, né, representa uma nova forma da projeção jurídica do poder americano. Começa muito claramente com o DOJ, uma procuradora-geral, que é a Pam Bondi, né, que dá uma declaração já dizendo, definindo a narrativa histórica do momento, né? Então, ela anuncia que Maduro e a Cília Flores foram indiciadas, né, no Distrito Sul de Nova York, e que Maduro tinha sido então acusado de conspiração de narcoterrorismo, conspiração de importação de cocaína, posse de metralhadoras, dispositivos destrutivos e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos contra os Estados Unidos, né? E ela então disse, esse cara então vai em breve enfrentar a justiça americana em solo americano, em tribunais americanos. Veja, essa não é uma linguagem de diplomacia, essa não é uma linguagem que justifica uma guerra diplomática, não justifica uma guerra de nações, essa é uma linguagem de processo criminal. Ou seja, há muito tempo, coisa que nós vemos falando no Geoeconomia está acontecendo, que é a internacionalização e o uso do sistema penal e do direito penal de forma internacional e política. Veja, todo esse movimento de utilização do sistema penal na política, né, ou da criminalização na política, ou, né, da utilização do direito penal na política, ele não é um movimento que se deu só no Brasil. Ele é um movimento global. Ele é um movimento global, montado pelos globalistas. Só que os Estados Unidos, o Trump,
está usando isso hoje a seu favor dentro da, de um realismo hoje, aí sim, geopolítico, né, para beneficiar os Estados Unidos e os interesses americanos. E essa talvez seja uma grande diferença que é importante salientar. Não é que ele inovou a utilização do direito penal para fins políticos. Algumas pessoas falam, isso já aconteceu com Noriega. É verdade. A diferença é que hoje o Trump está usando isso, mas dentro de um realismo objetivo político de segurança nacional, não mais para combater um ou outro inimigo dos Estados Unidos, mas para recuperar um sistema ocidental soberano de influência americana, mas com realismo político muito claro, ao mesmo tempo que esvazia as instituições multilaterais. Então, é uma implementação do MAGA e da doutrina Donald, utilizando aspectos que já existiam dentro dos Estados Unidos, dessa estratégia americana, mas também pegando uma onda da internacionalização do direito penal para fins políticos, que aconteceu no mundo todo e também aconteceu no Brasil, né? Só que, no Brasil, nós vimos isso muito na utilização para o domínio de ativos estratégicos, para você garantir monopólios e cartéis, como tem acontecido. Esse é um assunto que já foi bastante explorado. Só que Trump, ele agora olha e utiliza esse ponto, né, como uma jurisprudência, mas inaugura uma nova forma desse instrumento. Quer dizer, os Estados Unidos perceberam que sim, existe uma exportação da autocracia, que nós já falamos hoje na economia, né? Uma exportação da autocracia que começa na China e de regimes e de meios autocráticos e totalitários que aumenta o poder do Estado, reduz o do indivíduo, independentemente de ideologia. E o Trump, então, utiliza parte disso para implementar a sua ideologia, entendeu? Então, é uma inovação, sim, nesse aspecto. E, principalmente, o que vai acontecer após isso, tá? Então, porque o Trump não está mais preocupado em pegar só um cara, como aconteceu com o Noriega. Eles assumidamente estão dizendo o seguinte: eu estou fazendo isso por causa, sim, né? Sim, ele é um narcotraficante. Sim, ele exportava cocaína e drogas para os Estados Unidos. Sim, ele tinha vínculos com países que são os seus inimigos. E esses países estavam aumentando a sua influência dentro da América Latina. Então, por causa desse conjunto de fatores, eu vou tirar esse cara. Mas eu não vou tirar só esse cara, eu vou tirar esse cara e vou garantir que os ativos estratégicos deles não serão mais explorados ou estarão sob influência de países que não estão alinhados. E isso é uma diferença, para mim, gritante na geopolítica, entendeu? Então, quando a procuradora fala isso, ela está, obviamente, explicando que a partir de agora, né, os inimigos, os indiciados dos Estados Unidos poderão, a depender de certas questões de segurança nacional, serem resgatados em qualquer lugar do mundo, tá? Então, veja, ela até diz, em nome dela, agradeceu, né, em nome de todo mundo dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça quer agradecer ao Trump por ter a coragem de exigir a responsabilidade, né, e conduzir essa operação militar para capturar esses dois narcotraficantes internacionais, né? E aí é interessante que quando ela fala isso, eu volto a dizer, o enquadramento do Maduro como um narcotraficante é intencional, ele é preciso, entendeu? Porque ela, primeiro, é uma combinação. Ela não vê o Maduro como um chefe de Estado. Por isso é que, para os Estados Unidos, essa operação não é um ato de guerra, mas foi uma missão para capturar criminosos indiciados. Ao mesmo tempo que, onde esse cara está, esse criminoso, ele se apoderou do Estado e está fazendo acordos com países que não estão aliados com os Estados Unidos e estão colocando a segurança deles, a segurança nacional em risco. Então, veja, é uma nova arquitetura legal que transforma o que a lei internacional caracterizaria como um ataque armado
em uma lei, em o que a lei americana, na verdade, caracteriza como a aplicação de mandato de prisão contra terroristas designados. Então, a fundação desse processo, é claro que o Noriega tem um lado importante, mas no caso Maduro começa no dia 26 de março de 2020, quando Nova York, então, o Distrito Sul, abriu essa acusação contra o Maduro por conspiração e narcoterrorismo, já pedindo uma sentença mínima obrigatória de 20 anos, também falando de conspiração de importação de cocaína e crime de tráfico de armas com mínimo obrigatório de 30 anos. Tá? E junto com ele tem os Correios, que era o ministro da Defesa, o Vladimir Patrino Lopes, o ministro do Interior, que é o Diosdado Cabejo, e o ex-chefe de inteligência, que é o Hugo Carjaval. Tá? Então, o Trump agora, ele não fez um gesto político, ele fez uma construção de uma arquitetura legal que mistura o combate ao tráfico de drogas e a indiciados pelos Estados Unidos junto com uma política de segurança nacional, entendeu? E ele poderia ter parado por aí, por exemplo, nessa acusação do Distrito de Nova York? Em parte, sim. Só que ele vai aumentando essa escalada. Por exemplo, agora, aí chegou em 24 de novembro do ano passado, 2025, então, para complementar isso, o Departamento de Estado pega e diz que o Cartel do Solis é uma organização terrorista estrangeira, né? É uma Foreign FTO, né? Foreign Terrorism Organization. E nomeia, né, num documento oficial, né, de registro federal, o Maduro como chefe dessa organização. E essa designação muda o cálculo legal, porque sob a estrutura de uma FTO, qualquer pessoa, advogados, bancos, que forneçam suporte material ao Maduro e à Venezuela, tornaria-se criminalmente responsável, entendeu? E qualquer ação de liderança dessa organização permitiria autoridades expansivas, né, para o executivo americano realizar operações de contra-terrorismo. Né? Então, houve, para garantir uma base jurídica sobre isso, um relatório que o Washington Post até publicou, né, disse que foi feito pelo escritório de assessoria jurídica em 2025, lá da Casa Branca, né, que concluiu que era possível executar operações, sim, contra organizações designadas de tráfico de drogas, sem ter um risco de ter que passar por isso pelo Congresso, porque isso estaria enquadrado em aspectos jurídicos de um ordenamento jurídico que já existia. Tá? Então, veja, a verdade incontestável, eu acho que a maioria dos críticos que argumentam dessa legalidade da operação, e é uma verdade que eles não conseguem conviver, né, é que a operação na Venezuela não foi uma aberração, mas foi um esclarecimento de uma nova ordem internacional e principalmente de um novo ordenamento jurídico internacional, que pode ter e terá consequências para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Veja, já houve uma conversa entre o governo americano e o governo brasileiro para se pedir que se considere o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O Brasil negou essa possibilidade. Perto, ali no sul do Brasil, né, e no Paraguai, além do Comando Vermelho e do PCC, já existe também células terroristas do Hamas. Né? Então, uma série de eventos que vão colocando essas organizações terroristas ou organizações que podem ser consideradas uma FTO, colocando elas num cenário que permitiria que o Brasil, por exemplo, e o Paraguai estivessem com o mesmo problema, na mesma situação que aconteceu com a Venezuela. Então, o Trump, ele começa muito claramente dizendo o seguinte: isso não será uma aberração. Isso é uma nova forma de atuação jurídica. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não eu, o Trump, né? Vou dizer uma coisa para vocês. Isso está sendo feito a partir da ideia de segurança nacional americana.
Porque o tráfico de drogas não é mais uma ação isolada de um cartel. Não é mais um cartel, entendeu? Não é mais só um narco-estado. É a formação de narco-estados, no plural, que estão se aliando com países inimigos dos Estados Unidos para construir uma nova hegemonia global e colocando em risco a segurança do Ocidente. Basicamente, o que o Trump está querendo dizer é isso. Então não é o caso apenas do Noriega, não é o caso apenas do Maduro. São um combate a narco-estados que têm utilizado da sua soberania, do acordo de Westfália, né? Utilizado dos acordos internacionais para, através dessas estruturas, sabotá-las, né? E fazer alianças com países que colocam em risco os Estados Unidos. Então, a ordem internacional, baseada em regras liberal, né, que funcionava com uma restrição ao poder americano, se mostra hoje mais uma ficção. Uma ficção. Não vale mais nada. Então, o globalismo jurídico que foi montado da União Europeia, dos acordos internacionais, de quase a ideia de uma Constituição global, que os liberais sempre sonhavam com isso, uma Constituição global com uma Constituição econômica, o sonho dos tecnocratas. O Trump acabou de mostrar que não está nem aí para isso. O globalismo jurídico não é mais fonte de autoridade. Não é mais fonte de autoridade. E isso é um claríssimo recado para a China, em função da sua tentativa de exatamente influenciar o ordenamento jurídico mundial, capturando as instituições multilaterais e criando uma nova regra, um sistema de regras que o beneficie. Isso aconteceu no setor marítimo, isso aconteceu em alguns momentos no setor tecnológico, chinês europeu. Isso vem acontecendo. Parte da guerra que nós vemos hoje é uma guerra de quem vai escrever as regras, né? E uma forma que a China utilizou foi a captura dos órgãos multilaterais. E é muito interessante, que agora eu vi até um comentário do Dugin, vamos chamar de Duguinista aqui, mas eu vi um dos comentários do Dugin, e eu achei curioso, porque o Dugin é um cara que fala sempre sobre a ideia de multipolaridade. E a multipolaridade não é apenas econômica, ela inclusive são de sistemas jurídicos diferentes, de uma fragmentação de um sistema jurídico que não dependesse mais desse mundo baseado em regras liberal ou dessa democracia liberal que é ausente, por exemplo, de aspectos religiosos ou de princípios religiosos. O mundo baseado em regras é um mundo clássico do liberalismo, né? Das vontades, do sistema jurídico positivista, né? Então, a partir de que momento isso é bom? É óbvio que um mundo multipolar, um mundo fragmentado, deveria ser um mundo onde sistemas diferentes jurídicos e acordos e pactos civilizacionais que vão sendo reconstruídos a depender de determinadas situações e contextos geopolíticos. Mas na hora que houve a invasão do Trump, que ele mostra um novo sistema jurídico, que ele fala, não vão seguir o que a União Europeia quer. Nesse momento, o Dugin lá, que é super contra o liberalismo, pulou e falou assim, a ordem baseada em regras não vale mais nada. É curioso que ele defenda a ordem baseada em regras nesse modelo, porque na verdade o que tem por trás disso é que a China estava capturando as instituições multilaterais e reescrevendo regras junto com a União Europeia que só interessavam a China. Então o Trump, ele olha isso e fala, tá tudo bem, só que a regra que vocês estão botando não vale mais nada para mim. E partiu para o realismo enorme, que é o típico do Rubio. Falou só, eu tenho um exército, entendeu? Esse cara é um narcotraficante, esse cara tem usado o Estado para fazer alianças e reservas estratégicas contra os Estados Unidos, está fornecendo petróleo e fazendo uma concorrência desleal para a China, entendeu? É uma fonte de contaminação dos jovens americanos, utiliza a soberania do Estado para isso. Então, eu não vou mais levar esse globalismo adiante. Então, veja, é óbvio que, como volto a dizer, é um recado para a China. É um recado para a China e é um recado de dizer, não tente influenciar o ordenamento jurídico mundial, porque a ideia de uma ordem baseada em regras não vai mais acontecer, entendeu? E
eu farei, né, o Trump dizendo o que precisar ser feito para vencer. Então, veja, é óbvio que essa postura vai horrorizar a mídia, né? A mídia leitão, vai horrorizar os advogados internacionais, né? Os legisladores, né? A turma que adora uma política externa, que investe em carreira, aí, inclusive jurídica, né? Para participar de instituições multilaterais, fazer obrigações e tratados, o direito internacional consuetudinário, enfim, ser um burocrata global. A verdade é que esses caras vão ficar horrorizados, né? Mas, do ponto de vista geopolítico, o que tem por trás disso é que a força burocrata globalista, hoje, ela perdeu o poder. Não vou dizer que ela acabou, mas ela perdeu o poder. Depende de como as coisas vão se desenrolar, ela perdeu o poder. Porque, de fato, o Trump falou: eu não vou mais usar dessa ficção que é o direito internacional. Porque o direito, a única coisa que esse direito internacional gerou, inclusive é uma frase aqui do André Ventura para a mídia portuguesa, foi um vocabulário para protesto diplomático. Então o cara falava: nossa, isso é um absurdo, não veja, precisamos conversar, e aquela história, né, quase que interpretações, aquele mundo governado por advogados, que é tudo abstrato, discussões, e não tem ações concretas, né? Então, esse grande direito internacional que foi criado pelo liberalismo, vindo do iluminismo, esse cara não serviu de nada para as grandes potências. Só serviu para controlar o poder americano, só serviu para garantir a trapaça de algumas nações que se escondem através desse direito internacional. Entendeu? Então, do mesmo jeito que a democracia brasileira também, né? A democracia como regime está fadada nesse modelo de democracia liberal, né, a morrer no Ocidente, a não ter mais uma correspondência com o povo, a correr o risco, né, de fato, o povo de várias nações optarem por outros modelos, que é a vontade hoje da maioria dos jovens, por exemplo, na França, de não acreditar mais no sistema democrático e de tantos outros, né, porque, na verdade, não é um sistema que o povo, de fato, é representado, né, é uma farsa, também é uma ficção, mas do mesmo jeito que essa democracia está falindo, o direito internacional burocrata globalista criado pela ONU, pela OTAN, hoje, com essa operação na Venezuela, se mostrou extremamente fraco, né? E, a partir daí, o Trump dá uma sinalização: eu vou utilizar de realismo militar, né, para garantir a supremacia americana, né? Eu sou o cara que tem o maior exército e eu vou usar. Não gostou, meu amigo? Chora. Muito direto, entendeu? Ou seja, tudo que as administrações americanas anteriores fizeram, né, para manter uma ficção, uma mentira, uma encenação de que o poder americano era importante e que ele estava conseguindo operar dentro de restrições legais do direito internacional, o Trump simplesmente apagou. Com razão, entendeu? Porque a gente sabe que, de fato, as nações se escondiam atrás desse direito internacional e dessa restrição legal ao poder americano para trapacear. Grande parte do problema que vivemos no mundo é esse, e também grande parte do problema é que os globalistas utilizaram isso para criar uma construção global internacional, para esvaziar a soberania dos países e, ao mesmo tempo, aumentar o controle totalitário, fazendo um regime de uma tecnocracia. Então, veja, claro que a ONU, claro que os globalistas e os neoliberais vão ficar horrorizados. Veja, no Brasil, o PSDB, o Aécio Neves, mandou em neve um Twitter lá, dizendo: meu Deus, olha só, por pior que seja o regime do Maduro, não podemos invadir, né, não podemos fazer isso. Por causa dos acordos internacionais. Então ele começa a fingir que está defendendo uma soberania da Venezuela, esquecendo da soberania americana, também de exercer a sua autodefesa, não em função de uma guerra militar tradicional, mas a função dessa captura de estados pelo narcotráfico e pelos globalistas. Então, é óbvio que a maioria dos partidos, do PT, do PSDB, aquele Leite lá do Sul, todos os grandes políticos que são globalistas, gostam do liberalismo, caminham com os neoliberais, esses caras, não, isso foi um absurdo.
entendeu? Por quê? Porque o Trump exerceu um poder soberano contra um poder soberano, de uma forma muito clara, entendeu? E agora os seus adversários estão entendendo exatamente qual é a doutrina que surge a partir disso, entendeu? Onde novos predicados jurídicos vão ser construídos, entendeu? Então é óbvio que a designação, né, de organização terrorista, a acusação de narcoterrorismo, criaram sim uma arquitetura legal dentro da qual essas forças americanas estão operando? Sim, né? Esses predicados não satisfazem o direito internacional? Não, não fazem, são uma afronta ao direito internacional. Só que eles satisfazem o direito americano. E o que o Trump está dizendo, que o que importa para ele é o direito americano, os tribunais americanos e os membros do serviço americano. Tão simples quanto isso. Ele simplesmente disse: não me importa o que vocês acham, eu vou fazer o que é melhor para os Estados Unidos, e eu não só vou fazer, porque eu posso fazer, né? Então, essa é a primeira coisa que tem que ver. A segunda, dentro dos Estados Unidos, é que, por exemplo, a autorização daqui para frente do Congresso americano, da Câmara, desse equilíbrio de poder dentro do sistema que nós conhecemos políticos, ele será sempre que possível evitada. Sempre que possível, o Trump evitará passar pelo legislativo ou pelo judiciário. Ele terá uma visão de governar, sim, com essa percepção de quase uma monarquia, que é a ideia, né, ou CEO, que é a ideia que os caras do Silicon Valley têm, e inclusive uma ideia filosófica sobre isso, entendeu? Então, todo o modelo geral regulatório que foi montado agora, foi projetado, é apenas para apresentar ao Congresso algo que já foi consumado, e não para pedir uma aprovação prévia, entendeu? E a partir de então será sim com o Trump e com os Estados Unidos. O terceiro ponto, e que é mais importante, é em relação à própria postura americana, de tomar uma decisão unilateral. Veja, eles fizeram sem nenhuma coalizão com ninguém, sem nenhuma consulta, sem nenhuma cobertura diplomática, simplesmente sentaram um cacete no Maduro e pronto, entendeu? E a União Europeia sentiu, veja, eles deram uma declaração morna aqui, né? O primeiro-ministro espanhol, né, disse: olha, precisamos desescalar a situação, entendeu? O cara do Reino Unido falou: ó, peraí, cara, calma, vamos ver, vamos pensar. O que isso revela? Isso revela que esses caras só estão acostumados a respostas tradicionais diplomáticas cobertas por um direito internacional vazio, que não serve para nada, e que simplesmente eles não têm o que fazer. O que eles vão fazer? O Trump falou: ó, eu não cumpri e você tem o cacete de Maduro. Você vai fazer o quê, meu caro? Não vai começar a guerra? Não vai. Então senta e chora. Você não tem o que você fazer, entendeu? Isso mostra. O quarto ponto é que como essas instituições internacionais serão cada vez mais ignoradas quando elas não forem úteis para o plano americano. Então o Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, vai se reunir, a China vai condenar o ato, a Rússia vai condenar o ato, né? E nada vai acontecer, meu caro. Não vai fazer diferença nenhuma. Vai aparecer no Jornal Nacional: Conselho de Segurança da ONU condena ataque dos Estados Unidos. E daí? Não vai acontecer nada. O poder de veto americano dentro desses órgãos impede ações vinculativas contra qualquer interesse americano. Entendeu? Não tem mais o que se falar, né? Então, essas instituições são cada vez menos importantes. Não há nada que esses caras podem fazer a não ser escrever cartas, notas, né? Uma retórica a normas que não são mais execuíveis, dentro da União Europeia ou da OTAN ou da ONU, né? Então, por exemplo, a própria União Europeia falou assim: o Maduro não tem legitimidade para ser presidente. Tá bom, não ganhou a eleição, ok. Mas nós temos que respeitar os princípios do direito internacional e a Carta da ONU. Pô, se o cara não tem condição de ser presidente, se ele é ilegítimo, por que eu tenho que respeitar uma legislação que preserva um presidente legítimo? Então,
Isso é uma contradição que diz o seguinte: ela aceitou a premissa da ação americana, Maduro é ilegítimo, é um narcotraficante, mas não concordou com o método, que é a ação militar, entendeu? Então, veja, isso não tem nada de oposição, isso não é ser contra o Trump, isso é tentar usar uma acomodação para continuar uma encenação de um sistema que não funciona mais. A Rússia chegou lá e condenou o ato de agressão armada e exigiu uma reunião do Conselho de Segurança. Fogos de artifício, não serve para nada, entendeu? A gente sabe que a Rússia não tem o que fazer, ela está sendo também enfrentando essa guerra na Ucrânia, não vai se meter nos assuntos da América Latina, entendeu? E é puramente ruído retórico que não serve para nada. A China fez essa manifestação e pediu a liberação imediata do Maduro, né? Foi lá e exigiu respeito pela soberania, pelo princípio da não interferência, só que ficou nisso. Veja, a China não conseguiu proteger o seu parceiro latino-americano mais importante, dito por ela várias vezes como mais importante. Um parceiro em que ela investiu mais de 60 bilhões de dólares. E, um dia antes do ataque, né, fez uma visita diplomática de um alto nível, né? Para ser exato, foram 18 horas antes da captura do Maduro, entendeu? Então, a condenação da China sem nenhuma ação é apenas um reconhecimento da sua limitação. Isso tem um dado muito interessante, porque o Trump, quando fez essa ação na Venezuela, ele já tinha certeza, essa minha crença, que não iria ter nenhuma reação da Rússia ou da China. Não porque ele foi lá conversar, nada. Eles fizeram testes. Isso explicaria, essa ação, o fato do Netanyahu, de Israel, né? O Netanyahu, Netanyahu, ter sentado o cacete no Irã, quando a gente falou assim, por do nada o cara sentou o cacete no Irã. Né? Teve uma confusão, o Trump chegou lá e falou, acabou, morreu. Ninguém entendeu porque essa guerra começou, ninguém entendeu como ela se deu, ninguém entendeu porque ela terminou. Essa é uma realidade. Ela simplesmente começou que nem briga de cachorro na rua. O começou de um jeito e, de repente, ele acabou, saiu cada um para um lado. É óbvio que agora, olhando retroativamente, não seria um absurdo supor que o motivo dessa guerra foi exatamente um teste. Olha, senta o cacete no Irã, vamos ver como é que a China e a Rússia vão responder. Entendeu? Senta lá. E eles utilizaram, por procuração, o Israel. Então, eles perceberam que se a China não vai se meter no Irã, que é ali pertinho, né, a Rússia não vai se meter no Irã, você acha que eles vão se meter com a América Latina? Não. Isso explicaria muita coisa, tá? E o Irã, por sua vez, foi lá e condenou, né? Porra, violação da soberania, não sei o quê. Só que, veja, o Irã está assistindo isso não de uma posição de uma autoridade moral sobre a violação da soberania, mas uma própria preocupação da existência do seu próprio regime, né? Porque ele deve estar perguntando, pô, se isso funcionar em Caracas, por que não vai funcionar aqui em Teherã? Entendeu? Então, o padrão de todos esses caras é o mesmo. Ele tem uma posição contrária na retórica, mas na prática eles se acomodaram. Ninguém fez nada, só reclamou. Só notinha oficial, acabou, só isso, entendeu? Então o sistema internacional hoje está processando esse poder americano, esse realismo do Rubio, de uma forma muito direta. E essas regras internacionais passaram todas a circunvar a estrutura da realidade, né? A estrutura da realidade. Então, o que nós temos hoje? Uma ação militar impressionante, né? Um novo ordenamento jurídico no sentido, não da questão do motivo do Maduro ter sido preso, mas simplesmente dizer que não funciona mais as regras internacionais. Veja, existem movimentos jurídicos no mundo que são preocupantes. Agora, por exemplo, está tendo um julgamento. Agora mesmo se é na Suécia, não é na Suécia, mas bom,
Pode ser Estrasburgo. Bom, mas o fim é o seguinte: é um julgamento de uma empresa que é Suécia, que comprou uma área de exploração, direito de exploração de petróleo no Sudão. E esses caras pagaram para explorar o petróleo para um governo que cometeu genocídios. Pela primeira vez, essas empresas, esses executivos, estão sendo processados por crime de guerra. É um processo que ocorre ainda em sigilo, né? Não chega a ser em sigilo, mas sem grande repercussão midiática, mas que abre portas para uma série de dúvidas, de preocupações com empresariais, né? É a mesma coisa quando os caras começaram a abrir porta para prender empresário por causa de crime ambiental, depois começaram a fazer prisões preventivas de empresários. Então há uma ideia da criminalização da atividade empresarial de forma excessiva, com a utilização do compliance e também das áreas de risco para criar a imobilidade do capital e serem braços de controle do Estado. E eu digo isso que você pode falar, mas na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, não teve isso. Teve com 3 empresas, né, que não conseguiu se provar que eles apoiaram o regime nazista, então eles não foram absolvidos. Mas dentro desta maneira como está sendo feita, e com essa forma que é uma empresa estrangeira, comprou uma área de petróleo, isso abre portas para muita coisa. Por exemplo, por que não, se esse julgamento for considerado correto, o Joesley, que apoiou o regime do Maduro, e que o Maduro cometeu tráfico de drogas e crime de guerra, né, não pudesse, junto lá no JBS, também ser considerado cúmplice. Então, esses sistemas jurídicos internacionais, eles estão virando globalistas há muito tempo. O Moro queria usar um sistema da Ucrânia de tribunal internacional anticorrupção, se lembra? Para pegar todos os casos, veja você o que ia dar isso, né? E jogar para tribunais internacionais. Veja você o que ia dar isso. Então, e muita gente da direita apoiou, atenção, hein? Então, a gente vê como esses sistemas internacionais começaram a juridicamente ser alterados e virar um sistema globalista. O que o Trump está mostrando agora é o seguinte: cara, eu não vou seguir isso. Eu tenho um realismo político, eu estou mais interessado não em construir um sistema econômico liberal, nem estou interessado em um sistema jurídico liberal ou um sistema globalista neoliberal econômico, né, o economicamente correto, ou uma hegemonia de pensamento econômico e também jurídico. Não, eu estou pensando no futuro dos Estados Unidos. Então, não é mais apenas uma retórica de industrialização americana. É uma retórica de realpolitik americana e chutando tudo que foi construído até agora. E eu volto a dizer, as regras estão se curvando à realidade. É a formação de um novo sistema jurídico e de uma nova configuração jurídica e de poder, né? Bom, outra consequência dessa invasão, que eu volto a dizer, é sim a humilhação das armas russas. Veja, eu digo para você que esse evento, talvez, seja o evento que tem a maior consequência para a dinâmica, né, das negociações globais hoje do mercado. Tanto que o Pepe Escobar, lá no Twitter dele, saiu correndo gritando: olha só, o Maduro não foi defendido pelos russos, o Maduro foi entregue pelos seus pessoais de inteligência, nem pelos seus militares, porque a Rússia treinou militares, né, venezuelanos. Ele falou: não foram os caras que foram que foram corrompidos, não, foi em torno do Maduro que vendeu o Maduro, e a ordem era não reagir, entendeu? E por que esse desespero? Porque, meu cara, a Rússia passou 2 décadas comercializando, né, uma família de mísseis terra-ar, que é o S-300 e o S-400, como antídoto para a força americana e da OTAN. Basicamente, os russos venderam bilhões de dólares desse sistema para a China, para a Índia, para a Turquia, para o Irã, para a Argélia, né? E tem tantas outras nações que estão ainda analisando a compra desses sistemas, e a premissa deles é que eles podem derrotar as aeronaves americanas, né, as furtivas, os mísseis de cruzeiro e as eventuais aeronaves de aviação tática, entendeu? E a Venezuela era a maior vitrine para a tecnologia militar russa.
né, no hemisfério americano. Então esse sistema que tinha lá, que é o S300M e o ANTI 2500, ele era comercializado como o sistema capaz de engajar, né, digamos assim, mísseis balísticos táticos e aeronaves, como eu disse, até 250 quilômetros de distância, né. Aquele outro sistema, o Buk M2E, é um dos sistemas mais avançados da Rússia, né, com radar de controle de fogo, uma coisa integrado, enfim. E nessa noitezinha aí de 3 de janeiro, meu amigo, os americanos tiraram esse sistema para nada. Para nada. Os mecanismos de falhas desses caras foi tão devastador que não foi um erro da Venezuela, isso atingiu a credibilidade russa, entendeu? Aquele EA-18G Growler que eu falei, ele simplesmente derrotou toda a rede de radar de vigilância e controle de incêndio da Venezuela, à distância, usando tecnologia. Isso é um baque enorme para as armas russas, entendeu? O bloqueio de comunicações impedindo a resposta coordenada, né? A bateria toda do Buk M2E, lá em La Carlota, ela foi destruída no solo, como eu te falei, você dá um tiro, né? O seu radar de matriz ficou no escuro, né? Os mísseis estavam nos trilhos lá, eles não conseguiram fazer absolutamente nada. As aeronaves americanas entraram no espaço aéreo venezuelano sem qualquer detecção. Não foi percebido. Então, o fracasso da defesa aérea venezuelana pode ser atribuído, óbvio, pela superioridade tecnológica americana, mas também por um colapso completo do que era esperado de reação do sistema venezuelano. Tanto, né, pela capacidade americana obviamente, de neutralizar, como eu disse aqui, óbvio que também, cara, com um colapso, né, das pessoas, da qualidade de mão de obra, de treinamentos, e da impossibilidade de manutenção adequada desses equipamentos por parte da Venezuela. Também a fuga de cérebros, operadores que tinham sido treinados por Moscou, saíram de lá, foram substituídos, né, por gente que não tinha experiência, enfim, há esse problema também. Mas o fato é que os sistemas russos não serviram para nada, né, mesmo, independentemente dos caras serem treinados ou não, entendeu? Então, o que a história da Venezuela nos mostra é que essa defesa aérea russa, ela não é apenas derrotável, né, por uma falta de manutenção, ou também por uma incompetência de alguns operadores militares, mas que ela também é derrotável pela capacidade de uma guerra tecnológica americana. E isso tem implicações para o mercado global de armas, sim, e para o financiamento dos países, porque, por exemplo, a Rússia exportou esses sistemas para a China, por exemplo, por mais de 3 bilhões de dólares, para a Índia, vendeu por quase mais de 5 bilhões de dólares, para a Turquia, vendeu 2 bilhões e meio de dólares, né? E ainda tinha venda pendente para o Irã, para a Argélia, que daria mais ou menos 1 bi, ainda tinha Egito, Bielorrússia, Cazaquistão e alguns outros países que estavam estudando. Então veja, além dos caras terem um problema com os clientes dele, né, onde eles ganharam e venderam mais, só com China e Índia e Turquia, você está falando de 5,4 mais 8, né, mais 3, 8,5, né, aproximadamente, e a Turquia mais 2,5, estamos falando de 11 bilhões de dólares. E, bichão, que esse dinheiro, os caras não vão vender mais isso, entendeu? O que esses caras queriam vender na próxima década era atingir um volume total acima de 50 bilhões de dólares, entendeu? E, obviamente, o evento da Venezuela ameaça isso, entendeu? É óbvio que a guerra da Ucrânia e a utilização de drones e dos satélites do Musk já tinham levantado algumas questões em relação a essa defesa, tá? Mas ainda existia uma expectativa muito grande dessas defesas russas, e esse se mostrou um fracasso completo na Venezuela, entendeu? Absolutamente vergonhoso, entendeu? Então,
isso gerará problemas com a Índia, gerará problemas com a Argélia, que implantou também o sistema russo, com a Arábia Saudita, né, que estava considerando como alternativa os sistemas russos em relação ao Patriot e o THAAD americano, entendeu? Tá todo mundo agora, meu caro, reconsiderando essa aquisição dentro de um sistema do mercado global de sistema de defesa aérea, né, que representa alguns trilhões de dólares importantes, né? E veja, isso tem efeitos, inclusive, para a política interna russa, né? Porque o Putin, ele construiu toda a sua política externa com base numa premissa de que a Rússia poderia projetar poder, né, por meio da venda de suas armas e construir parcerias de longo prazo de segurança, né? Essa premissa, meu caro, morreu em Caracas. Só que não é a Rússia hoje que foi humilhada. Esse evento de Caracas humilha também a China. E eu acredito de uma forma ainda maior do que a Rússia. Por quê? Porque se a credibilidade da Rússia foi atingida no aspecto militar, o da China foi um revés muito maior, muito mais devastador, porque é na ideia de investimentos estratégicos, né? E, honestamente, para os chineses, ainda por cima, que são grandes planejadores de longo prazo, e se orgulham disso, o momento da operação, onde a operação se deu, foi uma humilhação calculada pelos militares americanos, né? No dia 2 de janeiro, um dia antes da operação, 18 horas antes da operação, o enviado especial do Xi Jinping, acho que é Qiu Jiaqi, né, ele se encontrou com Maduro lá no Palácio de Miraflores, né? Eles realizaram, veja só, mais de 600 acordos de cooperação bilateral, entendeu? A mídia chinesa colocou isso como um parceiro, eu estava dizendo, puxa, a Venezuela é um parceiro estratégico inabalável. Eu estou dizendo isso porque essa eu li, porque eu estava escrevendo o do Diário Economia, falando um pouco dessa visita e da repercussão da mídia da China. Dizendo, pô, os caras são nosso parceiro estratégico inabalável, né? Houve uma celebração dos laços profundos que tinham sido feitos entre Pequim e Caracas, né? A importância dessa relação com a estratégia dessa relação para a estratégia latino-americana da China e principalmente dos bilhões que a China tem investido em petróleo e infraestrutura na Venezuela. 18 horas depois, meu caro, as forças dela transmitiram Maduro no avião e acabou a história. O território não é mais chinês. Então veja, inclusive o Rubio hoje coloca nele, né, e o Trump falaram, nós vamos administrar o país, nós vamos administrar o país, nós queremos garantir, olha só, que não haverá troca de bastão para alguém que continue fazendo aquilo que estava sendo feito antes. E aí ele não fala do narcotráfico, ele fala da influência da China na América Latina. Então, os Estados Unidos só passarão o bastão depois de garantir que o grupo político que vai administrar a Venezuela não aceitará ou terá pacto com a China. E o fato do Maduro não ter nenhum apoio da China real, cinético, né, militar, mostra uma mensagem extremamente clara para todos os países do Ocidente, inclusive o Brasil, que a proteção diplomática chinesa, meu caro, não significa nada no Ocidente. No hemisfério da América, a proteção diplomática chinesa, acordos comerciais, investimentos chinês não compram segurança. A parceria chinesa não oferece nenhum escudo contra o poder americano. E olha que a China meteu 60 bi de dólar lá e deve estar se perguntando, porque veja, o China Development Bank e o China Exim Bank, né, concederam 70 bilhões de dólares em empréstimos da Venezuela entre 2007 e 2017. Foi o maior compromisso financeiro oficial chinês para qualquer país globalmente. A China não meteu tanto dinheiro assim em outros países. Se eu beber água, fiquei até rouco. Desse período, a dívida que ainda tem que ser paga é de 19 a 23, né, bilhões de dólares.
E para esses caras, a dívida é garantida em acordos de petróleo para entrega de aproximadamente, né, 764 mil barris dia para refinarias chinesas. O que você acha que acontecerá? Veja bem o que o Rubio já falou hoje na televisão. Nós iremos dar uma quarentena no petróleo chinês, no petróleo venezuelano. Nós não precisamos do petróleo venezuelano. Os Estados Unidos tem muito. Eu só não quero que seja explorado pela China. Ou seja, esses dois bancos vão tomar um calote. Esquece, não vão conseguir nem o dinheiro, nem as garantias. Eles vão dizer, mas eu estou protegida pelo direito internacional. Aí vem aquele assunto lá de cima. Qual o direito internacional, meu caro? Esse direito não te cobre mais nada. Esse direito não vai te garantir mais nada. Entendeu? Então, o que nós estamos vendo agora é, de fato, um problema, uma exposição financeira para a China que ainda por cima agrava o constrangimento estratégico deles. O parceiro inabalável deles caiu em 30 minutos e não foi ajudado por ninguém. Por ninguém. Então a operação Eclipse Soberana, ela criou duas grandes incertezas. Primeira incerteza, certeza de segurança, para quem tem pactos financeiros com a China, mas está no continente americano. E o Brasil é um deles. E o segundo é sobre também a imediata recuperação da dívida chinesa. Né? Então, o novo governo venezuelano, como já disse o Trump e o Rubio hoje, ele vai buscar os interesses de Washington, não tem dúvida. E ele vai ter todos os incentivos, né, para reestruturar as obrigações chinesas, mas em termos favoráveis ao Ocidente. Óbvio. Né? Então, Pequim hoje tem um grande problema, que é enfrentar uma escolha, entendeu? Que ou ele vai aceitar um head cut, né, um corte massivo na sua dívida para poder receber algum dinheiro, né? Ou simplesmente vai tentar utilizar de outros tipos de pressão comercial para poder garantir uma reestruturação ou aceitar a reestruturação apoiada pelos americanos. Entendeu? Isso mostra o tamanho da humilhação que foi imposta à China. E a China investiu, volto a dizer, pesadamente na América Latina nas últimas 2 décadas. Veja, pessoas que gritaram com a invasão, né, do imediato. O Jabor lá, que é um pau mandado da China, né, um cavalo de Troia chinês, um chau-chau, para entrar aqui e começar a fazer política defendendo a China. Foi o primeiro a gritar. E logo depois o Pepe Escobar. Então, todos os caras que têm outros interesses gritaram contra essa operação. Né? E veja, a queda da Venezuela para a China, eu volto a dizer, é uma perda enorme, porque ela era a joia da coroa nessa estratégia da China na América Latina. A Venezuela é uma nação rica em petróleo, tá? Era politicamente, né, hostil a Washington, né, disposta a oferecer à China acesso militar e recursos estratégicos. Entendeu? Os outros países, né, o Brasil, a Argentina, o Chile, viram o envolvimento chinês com a Venezuela, né, e começaram a avaliar que Pequim podia ser uma alternativa genuína à parceria americana. O Lula pensou isso, a Argentina pensou isso antes do Milei, né? O Chile, antes dessa eleição agora aqui virada à direita, pensou nisso. Só que a resposta a essa avaliação desses países chegou exatamente na operação de domingo. Ou seja, a China é impotente, meu caro. O que o Trump sinalizou é que a China é impotente. É que o investimento estratégico chinês não vai fornecer segurança a parceiros quando eles enfrentarem uma força superior. Isso já aconteceu e por isso que eu disse que eu acredito que a Guerra dos 12 Dias, né, que é a Guerra de junho de 2025 entre Israel e Irã, foi esse padrão, foi uma simulação americana usando Israel para avaliar a reação chinesa. E veja, foram décadas também de parceria de Moscou e Pequim com o Irã. E na hora que o Irã enfrentou os ataques israelenses, e depois os americanos nas suas instalações nucleares, sem qualquer assistência da China e da Rússia, os Estados Unidos perceberam que a China não
iria fazer nada na América Latina, né? E veja, eu digo isso porque o Irã está mais perto, o Irã depende da China e da Rússia, tá? E eles não apareceram para apoiar a luta do Irã com Israel. Nenhum dos dois países ajudou ou forneceu nenhuma intervenção militar. Ninguém impôs custo aos agressores. Ninguém fez nada além de escrever cartinha e condenações retóricas. Nada, entendeu? E agora, esse padrão é percebido. Aconteceu com o Irã, aconteceu com a Venezuela, entendeu? Então, o patrocínio chinês-russo, né, a sua cobertura diplomática, a sua venda de armas, os investimentos econômicos só fornecem apoio retórico, não fornece segurança real geopolítica. As forças americanas, né, ou as aliadas com os Estados Unidos, quando agirem em parceiros de Moscou e Pequim, vão simplesmente, o que vai acontecer é que esses parceiros vão ficar, a Deus dará, ou a sua própria conta, né? Então, quando você olha o que aconteceu, você pode afirmar que todas as nações da América Latina hoje que considerariam girar ou outros países em direção a Pequim vão entender o limite dessa relação com a China, né? Todo governo que acolheu o investimento chinês agora entende que esse investimento não traz garantias de segurança, né? Todo líder autocrático que manteve a parceria chinesa entende que se os Estados Unidos quiserem, eles irão justificar a sua deposição. Se houver determinação americana, o máximo que pode acontecer é a China oferecer uma condenação, mas não uma proteção. A partir de hoje, desse evento, a doutrina Donlon vive, meu caro. Vive. E vive com uma inversão do próprio conceito de soberania, entendeu? Uma nova dimensão jurídica. Por isso que eu disse que, no início do nosso programa, que os professores de direito internacionais vão produzir intermináveis vídeos, livros, documentos, palestras, condenando a Operação Eclipse Soberana, né, como uma violação da Carta da ONU. Teoricamente eles vão estar certos, né? Realmente vão estar tecnicamente certos, mas honestamente a minha verdadeira sentimento para eles e para os professores e advogados é que vocês estão até tecnicamente ou juridicamente corretos, mas vocês são estrategicamente irrelevantes. O artigo 2 lá da Carta das Nações Unidas, meu caro, que proíbe o uso da força contra a integridade territorial de qualquer outra nação, simplesmente não serve para nada. A Venezuela não lançou nenhum ataque armado, né, justificando a autodefesa lá do artigo 51, não teve isso. A gente sabe o que aconteceu e tudo que a União Europeia e a ONU conseguiram fazer foram apenas dizer que Maduro carece de legitimidade, mas que não podia haver, né, a quebra dos princípios do direito internacional e da Carta da ONU, e que eles deveriam ser respeitados. Agora eu digo, isso importa? Nada. Do ponto de vista prático, Maduro está nos Estados Unidos. Então não há o que se fazer. É tudo retórico. Nada disso vai ser importante, entendeu? Então, não houve, de fato, não há o que fazer além de retórica. E por isso que eu digo que esse sistema internacional vai ser absolutamente alterado. Existe uma nova hierarquia jurídica e uma nova hierarquia de proteção. Veja, quando eu falei da soberania, né, da própria noção de soberania, a gente sabe que ela vem exatamente da Ordem de Westfália, que foi estabelecida, né, pela Paz de Westfália em 1648, né, com a ideia de que a soberania era inerente e era inviolável. Só que, a derivado disso, é que as nações então possuíam soberania em virtude da sua própria existência e que a soberania era protegida pelo reconhecimento mútuo das nações, né, e pela questão de uma igualdade formal do ponto de vista jurídico dos Estados. E isso serviu muito, sem dúvida nenhuma, para criar uma estabilidade na Europa, enfim, né, a paz e etc. Só que existia um problema grave nessa questão da soberania westfaliana, né, que eles não esperavam, né, quando discutiam isso, que era exatamente a captura do Estado por narcotraficantes, por globalistas, por empresas, por cartéis, por uma elite financeira.
E, obviamente, a utilização da soberania de países não para fazer a livre determinação dos povos, mas para fazer uma implantação de um sistema totalitário, né, e ameaçar a segurança nacional de outros países através de acordos espúrios e, e também da subversão do próprio conceito de acordos internacionais. Agora, esse acordo, então, vai mostrando uma tremenda fraqueza. Se você olhar nas últimas 3 décadas, né, a própria noção de soberania do próprio acordo de Westfália, antes da captura dos estados, já não se valia mais. Você já tinha violações de soberania por grandes potências, entendeu? E o problema é que nenhuma dessas violações tiveram consequências significativas, entendeu? Então, o que nós começamos a ver hoje não é a morte do direito internacional, mas é uma transformação, um novo ordenamento jurídico, onde a soberania ela não é mais inerente ao Estado, ela é contingente. Então, as condições, agora, onde ela vale, têm que ser explicitadas, têm que ser mostradas através de um realismo político. É isso que o Trump inaugurou, é isso que o Trump assumiu, é isso que o Trump disse, acabou, eu tô vendo, isso está acontecendo, vamos deixar de ser cínico, né? E vamos pegar, então, esses sistemas globalistas de direito internacional que não servem para nada, que só servem para ajudar países que querem destruir o Ocidente e destruir os Estados Unidos, utilizarem as regras do Ocidente contra o Ocidente de forma fraudulenta. Então, esse novo paradigma de soberania e esse novo paradigma jurídico, ele passa por alguns itens. Primeiro, é óbvio que o mais importante para afirmar a soberania de um país é a dissuasão nuclear, porque ela é uma proteção absoluta. Veja, a Coreia do Norte enche o saco de todo mundo, faz milhões de provocações, mas ela é intocável porque os caras têm ogiva nuclear, meu caro. Já Paquistão e Israel têm uma imunidade semelhante pelos mesmos itens. Eles têm armas nucleares. Se você quer ter uma soberania real, só as armas nucleares são uma garantia confiável para garantir que você não terá uma ação militar no seu país. O segundo nível de soberania é de alianças de tratado, e que são chamadas proteções fortes, né? Então são os acordos mútuos de defesa. Então os membros da OTAN, por exemplo, e os aliados do Tratado Americano na Ásia, eles têm uma garantia de segurança que os adversários dele levam a sério, que é o artigo 5º, né? Então as alianças que os Estados Unidos têm com o Japão, com a Coreia, são confiáveis. E esses compromissos são levados a sério, né? O Brasil, por exemplo, no nosso caso, deveria começar a construir de forma objetiva isso, e até rever essa política de não ter armas nucleares, apesar de que o mundo ia reclamar, né? O mundo ia reclamar muito, que realmente eu concordo, imagina a arma nuclear na mão do Lula, né? Ou do Ministério Público Brasileiro, de matar, mas são problemas internos nossos, né? O terceiro nível, que é inaugurado nesse conceito de soberania, além, né, do que nós vimos falando, que é você ter armas nucleares e você ter parceiros através de acordos de defesa, é você perceber que aspectos econômicos, né, de poder sem um tratado objetivo de proteção militar não vão servir mais nada. Então, os laços que os chineses e que a Rússia tinha com a Venezuela não garantiram não evitaram a ação americana. Entendeu? Moscou vendeu arma, Pequim botou dinheiro, mas ninguém garantiu a segurança quando as moças americanas bateram na porta deles lá, e o Irã já tinha sabido disso em junho de 2025, né, e percebeu que esse nível de apoio diplomático e parceria econômica pode funcionar, tá tudo bem, mas não garante proteção militar. É um efeito na soberania. Vamos dizer assim, um quarto ponto, né, seria a inutilidade plena da ONU. O direito internacional não oferece nenhuma proteção. A Carta da ONU é irrelevante. Não serviu para proteger Caracas. O artigo 2 lá não impediu a operação militar. O Conselho de Segurança
não pôde obrigar os Estados Unidos a agirem de determinada maneira, e o direito internacional hoje não serve para absolutamente nada, a não ser, né, para restringir os fracos, quando interessam, né, aos outros países. Mas para restringir os fortes, esquece. Então, essa é uma nova hierarquia muito clara, né? Quer dizer, o direito internacional ele só vai restringir quem quiser realmente, quase que voluntariamente, se autoconter, usando ele como pretexto, ou quem não tem capacidade para resistir a isso, né? Como o Brasil. Tem que aceitar e acabou. Não vou dizer que essa é uma nova hierarquia, porque ela sempre existiu, né? O que acontece é que ela era implícita, né? Os Estados Unidos fingiam que seguiam o direito internacional, a China também, a Rússia também, mas Israel também, mas agora é explícito que existe uma hierarquia aberta, sem desculpa, sem frescura, né? Sem permissão, e que não importa nenhuma fiscalização. Ou seja, meu caro, o direito internacional é apenas papelada. Se você tem soldados, se você tem força militar, se você está protegido ou ancorado por um acordo com os maiores exércitos do mundo, aí, ok. Aí é outra parada. Mas o direito internacional por si é apenas papelada, meu cara. Apenas papelada. E isso irá, né, esses fatores todos, levar a um grande realinhamento. E eu quero falar agora um pouco da América Latina. Um realinhamento na América Latina, né? Por tudo isso que nós falamos. Primeiro, porque a China não é mais um parceiro que fornece segurança. Então não adianta a China botar dinheiro, não adianta ela tentar dominar a ONU, porque os Estados Unidos não irão seguir o direito internacional e a China, se agir de pouco a piar, não fornece garantias de segurança, né? Então, durante um tempo, nos últimos anos, as nações da América Latina foram forçadas pela China, e de certa maneira indiretamente pela Rússia, mas mais pela China, a escolher um lado da sua parceria, né? E fazer um alinhamento jurídico. A força que a China tem, por exemplo, no STF brasileiro, na Câmara, né, das ONGs, é enorme no Brasil, no Brasil, com o apoio do judiciário. A mensagem para esses caras é que é o seguinte, ó, bichão, se a gente sentar o cacete de vocês aí, a China não vai vir te salvar não, tá? É melhor fazer um novo alinhamento, né? O Milei, que já é malandro, já abriu o Twitter dele com o famoso La Liberdade Avança. Viva a liberdade, caralho. Caralho, né? Sei lá. Né? Ou seja, a liberdade avança. Viva a liberdade, você sabe o quê. Né? Então, o Milei foi lá imediatamente gritar, dizendo o seguinte, ó, essa é uma ditadura atroz e desumana, eu tô com Washington. Né? Não foi uma resposta retórica do Milei. Foi uma declaração de lealdade estratégica, geopolítica, econômica e civilizacional. Entendeu? Então ele falou, aqui estamos contigo, irmão. Senta o cacete na China e quem você quiser. Do outro lado, a Colômbia, o Petro lá, o Gustavo Petro, que foi sancionado pelos Estados Unidos em outubro agora, pulou tentando se agarrar onde? No direito internacional. Dizer que ia alertar o mundo todo, né? Mandou implantar uma maior base militar na fronteira com a Venezuela e pediu uma reunião de emergência na Organização dos Estados Americanos e das Nações Unidas. Né? Veja, a reação dele revela coisas mais profundas, porque a Colômbia ela tem uma fronteira de 1.370 milhas com a Venezuela. O Petro é um ex-líder de guerrilha, né? É um esquerdista, ativista, né? Ele tinha fé na relação com a Venezuela. E ele sabe que o modelo que foi implementado em Caracas, a qualquer momento, pode se aplicar ao governo dele. Entendeu? Então, o alarme dele, o grito, não é uma solidariedade ao Maduro, entendeu? É um medo, um desespero completo em relação ao seu próprio governo, à sua própria posição e à pessoa física dele, que o Trump já disse. O próximo é Petro. O Petro, ele é um outro traficante de drogas. Então, em breve, ele será denunciado e ele pode ser retirado e enviado para Washington também, entendeu? Então, a maioria desses líderes na América estão gritando
no Ocidente com medo existencial, né? O Miguel Dias-Canel de Cuba foi a mesma coisa, falou de terrorismo de Estado, né? Obviamente está preocupado com ele, né? Todo mundo está se perguntando, pô, se aconteceu com Caracas, por que não comigo, né? E o Brasil, para mim, teve uma postura não foi catastrófica. Catastrófica seria se ele tivesse apoiado completamente o Maduro, né? Mas o Lula expressou preocupações. Estou preocupado com o imperialismo do Trump em relação à América Latina, né? Mas ele não foi para uma condenação total, entendeu? Ou seja, o Lula, que é um cara geralmente alinhado com um projeto do radicalismo de esquerda, fundamentado pelo neoliberalismo, hoje ele tem uma situação complexa, porque ele tem um alinhamento ideológico com a China e comercial, mas ele está economicamente integrado com a Faria Lima. E ele não está disposto a sacrificar a relação dele com a Faria Lima para agradar o PT ou fazer solidariedade à Venezuela, não, né? Então, ele deu uma segurada. Mas ninguém se engana. O Trump sabe exatamente quem é o Lula, sabe do Foro de São Paulo, sabe das relações com ele, né? Mas ele está escolhendo os seus adversários um a um. Né? No Chile, o Gabriel Boric condenou também a operação, né? Esperado, cara de esquerda, mas perdeu a eleição, está saindo, não vai fazer diferença nenhuma, vai entrar à direita agora lá, então não vai fazer nenhuma diferença. E o que parece é que vai haver um realinhamento regional. E mais rápido, porque agora as nações ficaram muito claras que não tem meio do caminho, que aquilo que o Trump escreveu no acordo de segurança é real, né? Ou você vem e é parceiro dos Estados Unidos, ou você é oposição, né? E saiba que o outro lado não te dá proteção militar. Então, pensa aí. Pensa aí, né? Para que lado você quer estar. Se você quer ser um parceiro, você quer ser um alvo, né? Então, foi uma mensagem a todos esses regimes, né? Muito clara, né? Muito clara, principalmente para o Irã, sobre paralelos que vão acontecer muito em breve, né? Sobre paralelos que vão acontecer muito em breve e dentro de um regime que honestamente, de uma configuração nova para o mundo, onde você tem, né, uma arquitetura legal diferente, uma hierarquia estabelecida, militar, que não é regida pelo direito internacional, onde os interesses estratégicos dos países, tanto dos Estados Unidos, vão prevalecer, né? Vão de fato prevalecer. Então, haverá uma nova configuração de um novo ordenamento jurídico, né? Uma nova forma de se relacionar, uma compreensão de que o direito internacional é apenas retórico, não serve para nada, então não é algo sério. A necessidade de reconfiguração de pactos de segurança, né? E pactos econômicos, porque os estratégicos, os interesses de segurança nacional e estratégicos geopolíticos irão prevalecer a partir de um grande realinhamento global e de um realismo geopolítico muito claro, né? Absolutamente muito claro. Muito claro. Então, óbvio que essa operação mostra exatamente, ao mesmo tempo, para mim, a falência do pensamento do establishment, do mundo das ideias, com uma clareza mais clara do que qualquer matéria, livro poderia mostrar. Porque a política externa americana nos últimos 30 anos foi dominada por uma grande ilusão de que o poder globalista, os regimes liberais iriam alcançar os interesses globalistas no mundo todo, né? E os resultados estão aí, foram o que viraram, né? O Irã avançou com seu programa nuclear, apesar de décadas de diplomacia do Obama e americana. A Coreia do Norte aumentou armas nucleares, a Rússia invadiu a Ucrânia, né? A China militarizou o mar da China Meridional, a Venezuela se tornou um narco-estado e cliente chinês, apesar de todas as formas de pressão do Biden, fez de tudo, menos a pressão militar.
E o que o presidente Trump entendeu, é que os interesses americanos exigem vontade americana, e vontade de Estado é a arma, meu caro. A doutrina Monroe inicial e a doutrina Monroe não sobreviveram por causa do seu valor moral. Sobreviveram porque todos os adversários deles entenderam que a violação dessa doutrina iria levar a uma resposta militar americana. A Pax Americana da era pós-guerra nunca foi baseada em instituições internacionais, mas exatamente nessa capacidade dos Estados Unidos de usar a força quando os interesses deles exigiam, e é isso que o Trump está trazendo de volta, dentro de uma nova reconfiguração de interesses, não mais dos bancos, do Vale do Silício, do Silicon Valley, e de uma outra reconfiguração de hierarquia, mas de um realismo geopolítico muito claro e muito, muito objetivo, né? Para o Trump, restaurar a credibilidade americana significa usar a força quando a força for necessária. Essa é a resposta para mim que tem por trás desse assunto da Venezuela. É muito caro. E é óbvio que depois disso, todos os adversários estão recalculando. Veja, a Venezuela tem 916 mil quilômetros quadrados, é maior que o Texas, possuía um dos sistemas de defesa aéreos russos mais avançados da América Latina, tinha apoio diplomático e econômico da China e da Rússia, não era um alvo tão fraco e tão isolado como as pessoas estão falando. Então, foi um teste para saber se existia uma proteção de poder mesmo da China e da Rússia. E a resposta foi não, não há. Os regimes não irão apoiar, mesmo aqueles que receberam investimentos chineses, não terão proteção e as armas russas não serão suficientemente para garantir também a proteção russa. Então você obviamente haverá uma série de outras consequências econômicas também a partir daí, desse momento. Estamos entrando num novo circuito, porque a Venezuela possui acho que 303 bilhões de barris de reservas comprovadas, que é a maior do mundo, é a maior do que a Arábia Saudita, né? Só que a produção tem caído, né? Ela caiu. Hoje acho que a produção deles é menos de 1 milhão de barris por dia, e na década de 90 era 3, né? Então, óbvio que trazer de volta um fornecedor tão potencialmente tão grande de petróleo, né, como a Venezuela e que estava sancionada, pode ter e terá impacto sim no preço do petróleo, né? Mas os Estados Unidos anunciou que irá fazer uma quarentena, irá controlar, né, vai fazer uma limitação desse modelo, entendeu? Desse modelo não, desse estoque, né? Enfim. Dos outros países, não há mais nada o que fazer. A Rússia não pode fazer mais nada, está com problema de credibilidade, a China não pode fazer mais nada, a Venezuela era uma vitrine, como eu já disse inúmeras vezes aqui, não serviu para nada. Inclusive, o chefe de inteligência ucraniano, que é o Kirilo Budanov, disse que havia 120 militares russos na Venezuela, né, ajudando o status, né, a treinar a guarda do Maduro, tanto que o Pepe Escobar gritou lá, pô, os russos defenderam, não foram os militares, etc., né? E tudo isso foi colocado em jogo no sentido de destruir a credibilidade da influência russa na Venezuela, assim como em Pequim, né? Pequim investiu fortemente na narrativa de que a China era uma alternativa real à hegemonia americana, que a iniciativa do Belt and Road Initiative, né, representaria uma narrativa mesmo, né, forte, investimento chinês, infraestrutura chinesa, parceria, como uma alternativa à ordem hegemônica dos americanos. Aí a Venezuela, para mostrar que o teste deles falhou, né? A China não pôde proteger o seu parceiro latino-americano mais importante. E aí eu digo, meu caro, se o investimento chinês de 60 bilhões de dólares não forneceu segurança, se o envolvimento diplomático chinês foi irrelevante no momento em que os Estados Unidos apertaram o botão, né? O que isso diz sobre as reivindicações chinesas ao status de grande potência, né? Então, essas são implicações muito profundas do que
aconteceu ontem e que nós vamos avaliar daqui para frente. Mas com toda certeza, um novo sistema jurídico, fim do direito internacional como algo, fonte de autoridade real, só retórico, né? Países que não são capazes de agir e terão que ser capazes de agir para poder fazer valer a sua vontade dentro dessa nova hierarquia que está sendo montada. É isso aí, vamos ver o que vai acontecer nessa nova hierarquia mundial jurídica e nesse novo realismo que o nosso Laranjão implementou, né? Sentando o cacete no Maduro e mostrando e humilhando a China, a Rússia, e mostrando também para a União Europeia que o direito globalista internacional não serve mais para nada. E como será, né, a reação do Brasil? Será que o Brasil vai compreender isso? Bom, meu caro, tudo isso será assunto para um dos nossos próximos GE Economia.